Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Ricardo Escuculha, eu sou professor da Unesp, e é com grande prazer que a gente dá início a esse primeiro ciclo de palestras do Residência Pedagógica, Matemática e BIUSE Unesp, tá? Eu sou o coordenador docente desse núcleo, tá? Eu vou fazer uma abertura rápida do evento, tá? Primeiramente, alguns agradecimentos, né? Eu quero agradecer a presença de todos e todas, tá? Sintam-se à vontade para participar de todas as nossas palestras, de todo o nosso ciclo, né? As palestras ocorrerão às terças-feiras, esta e mais 3 terças-feiras, né, neste mesmo horário, tá? Então, sintam-se à vontade para participar, nos ajudem também na divulgação, né? Um agradecimento especial às palestrantes, né, que aceitaram o nosso convite com muita atenção, muito carinho, muito profissionalismo, né? E eu vou aproveitar também para agradecer e apresentar a nossa equipe, né? A nossa equipe está aí organizando esse evento com muita competência, realizando atividades diversas, né? E o nosso time, atualmente, né, ele é formado por 10 residentes, são 8 bolsistas e 2 voluntários, né, 2 voluntárias, no caso. Também tem uma aluna de iniciação científica participando, realizando sua pesquisa, né, e uma professora preceptora, tá? Eu estou dando as permissões aqui, como sou o coordenador da sessão, estou dando aqui as permissões ao mesmo tempo também, tá? Os nossos residentes são os seguintes integrantes, então, né, do nosso núcleo, tá? Ó, a Ana Carolina de Carvalho, a Ana Carolina Velasquez, o Bruno de Oliveira, a Geisca Moura, Jaqueline Alves, Mariana Bego, Matheus Seco, Paula Dami, Stephanie Belazzi, Tainara Bonfim e Vitória Fernandes, tá? Esse é o nosso time que está participando em termos dos residentes, no geral, né? Mas nós contamos aí com o grande prestígio e a grande honra, né, de trabalhar também com a professora Mara, né, a professora Mara Andréia Alves Pereira Ribeiro. Ela é a professora preceptora do nosso núcleo, né, e ela é professora de matemática da escola Amira Chalela, aqui de São José do Rio Preto, é uma escola de tempo integral, tá? Então, fica aqui o registro nesse primeiro dia de como o nosso time está formado no momento, tá? Eu vou fazer um convite para vocês também, tá? Para os participantes aqui, acessarem a nossa página do Face, o nosso canal no YouTube. Esses são os principais meios pelos quais a gente tem divulgado, né, algumas das nossas produções, né, alguns vídeos, algumas músicas, e conteúdos também de outra natureza, tá? Então, acho que eu vou pedir aqui para alguém, por gentileza, compartilhar no chat o link para os nossos canais, né? E fica um convite especial para vocês conhecerem o site do Festival de Vídeos Digitais Educação Matemática, e, em particular, conhecerem um vídeo, né, que a gente está participando desse festival, tá? A gente está participando lá do júri popular também. Se vocês gostarem, fiquem à vontade para curtir o nosso vídeo, tá? Por fim, pessoal, não quero me estender muito aqui nessa abertura. Eu quero registrar aqui algo que eu acho muito importante sobre a natureza educacional do Residência Pedagógica, do PIBID também, né, mas do Residência Pedagógica em especial. Esse é um cenário de convergências diversas, convergências educacionais diversas, né? A gente pode pensar, por ele ser um programa de iniciação à docência, né, um programa que os alunos de graduação, os licenciandos, desenvolvem muitos trabalhos nas escolas, né, regência de aulas, produção de materiais e assim por diante, a gente pode pensar que ele está, assim, nesse contexto apenas, entre aspas, da formação inicial do professor. Mas ele é muito mais complexo, assim, né? Ele envolve também a formação
de professores, de gestores, de pesquisadores, né, dos alunos da escola, de alunos de graduação, de alunos de pós-graduação, né. Então, ele é um ponto de convergência muito interessante em termos de processos formativos, né, onde se desenvolve ensino, pesquisa, extensão, e onde estão aqui alunos, né, da educação básica, do ensino superior, professores da educação básica, do ensino superior, e alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e assim por diante, tá? Então, fica aqui esse registro, desejo a todos um bom evento, né, um bom ciclo de palestras, e eu passo a palavra agora à Ana Carolina. Muito obrigada, professor Ricardo. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Carolina, uma das bolsistas, então, do programa Residência Pedagógica, como o professor Ricardo bem apresentou. Então, eu vou ficar com a honra de apresentar a nossa palestrante de hoje, Lara Martins Barbosa. Antes disso, eu gostaria de deixar 2 recados aqui bem importantes. O primeiro é em questão dos certificados, né? Durante a palestra, vai haver, então, o link do Google Forms para que vocês possam preencher e conseguir a certificação um tempinho depois. E também sobre a mediação das perguntas, né? Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas por meio do chat, que o Bruno, então, hoje vai estar ajudando a gente a mediar essas perguntas e tornar tudo isso muito mais agradável. Então, nesse momento, eu vou apresentar a Lara para nós. Lara é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro e apreciadora de plantinhas. É licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Educação Matemática pela Unesp. Faz parte do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, GPIMEN, e desenvolve pesquisas relacionadas ao uso de tecnologias na educação matemática, pensamento computacional, geometria fractal e pensamento diferencial. Adora literatura, música brasileira e também uma cervejinha. Então, é com imensa honra que eu passo, então, a palavra para a Lara poder conversar com a gente hoje sobre a palestra Aspectos no Pensamento Computacional na Construção de Fractais com o GeoGebra. Bom conhecimento a todos, muito obrigada. Bom, obrigada, Ana Carolina, obrigada, professor Ricardo. Bom, primeiro, antes de eu começar tudo aqui, eu gostaria de agradecer esse convite, né, para esse primeiro ciclo de palestras aí que está acontecendo dentro desse programa, dentro do programa do IBIUS, dentro do Residência Pedagógica. Eu estou nervosa porque eu não imaginava que seriam mais de 70 pessoas aqui, mas eu acho muito interessante fazer essa troca, tanto pelo que o professor Ricardo ressaltou, da residência pedagógica, né? Só que eu queria fazer um convite para que eu não fale só com o professor Ricardo, às vezes com a Ana, só de olhar para eles. Se vocês se sentirem à vontade, eu gostaria que vocês ligassem as câmeras. Algumas pessoas já ligaram aí as câmeras. Então, obrigada, professora Mara. Acho interessante eu olhar para vocês, saber com quem eu estou falando, com quais rostos eu estou falando, né? Porque só com esses nominhos na tela, com algumas fotos, eu não consigo ver as expressões que vocês fazem. Obrigada, Vitor. E quem não se sentir à vontade, ok, tudo bem. A gente sabe que todo mundo está cansado de tela hoje em dia, né? Que bastante tempo na tela, deve ter ficado de manhã até de tarde. Então, é isso. Obrigada, Henrique. Bom, eu vou começar... Eu fiz uma apresentação de slides, tá? Eu falo bastante. Então, eu gostaria que o professor Ricardo ou a Ana Carolina fizesse algum movimento, se eu estiver extrapolando bastante tempo, tá? Que daí eu vou encerrando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Esse Meet novo é novo para mim, esse layout novo. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Bom, acho que vocês já estão vendo a minha tela. Sim? Sim, sim. Tá. Sei que eu acho que nesse momento eu não consigo ver vocês, né? Acho que
deixa eu voltar aqui, só vocês vão ver, né, mas, de qualquer forma, convido aí, quando eu voltar, para a gente religar as câmeras e fazer esse bate-papo aqui com as câmeras ligadas, tá bom? Bom, então, como a Ana comentou, né, o título que eu trouxe para essa palestra é Aspecto do Pensamento Computacional na Construção... deixa eu aumentar aqui. Na construção de fractais com GeoGebra. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Eu fui orientada pelo professor Ricardo. Agora, no doutorado, eu também sou orientada pelo professor Ricardo, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Aqui eu já estou me adiantando, já estou deixando o meu contato para futuras conversas, diálogos que vocês quiserem conversar comigo. Esse é meu e-mail, eu faço parte do programa de pós-graduação da Unesp de Rio Claro e também do GPIM, como a Ana Carolina falou. Mas quem sou eu, né? Eu sou a Lara, eu fiz licenciatura em matemática em Uberlândia, mas eu sou natural de Franca. Então, eu coloquei um mapinha aqui para vocês verem qual foi o meu trajeto aí. Então, eu me formei pela UFO, em licenciatura em matemática, e trabalhei durante 2 anos após a minha formatura. Eu me formei em 2013, então já faz um tempinho aí. Na minha época não tinha residência pedagógica, e participei de alguns programas, participei do PET durante toda a minha graduação. Não sei se no IBIL, se aí tem PET, né, ou nos outros programas, aqui em Rio Claro tem o PET, tinha o PIBID lá também, mas eu fiz parte do PET, acho que eu fui a única licencianda da UFO que participou do PET. Depois disso que eu me formei em 2013, eu trabalhei 2 anos, como eu comentei, e aí eu vim fazer o mestrado em Rio Claro na área de educação matemática. Nesse período, após a minha formatura, eu estudava muito matemática aplicada. E foi aí que eu conheci os fractais, né? E na matemática aplicada, eu não investigava a área da educação, na verdade. Eu simplesmente construía fractais, analisava a matemática aplicada que tinha ali por trás dos fractais. E nesse sentido, eu estava mais imersa dentro da área de matemática aplicada, eu fui para a ciência da computação, nesses 2 anos após a minha formatura, né? Então, fiquei 2 anos na ciência da computação, mas também não era alguma coisa que me cativava essa matemática aplicada. Foi aí que eu decidi vir para o mestrado na área de educação matemática, né? E aí, na minha dissertação, eu pesquisei quais são os aspectos do pensamento computacional que emergem de estudantes de graduação em matemática ao explorarem a geometria fractal com o software GeoGebra. E aí, mas o que é um fractal, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra fractal, se alguém já conversou com vocês sobre fractais, né? E aí, como eu mencionei anteriormente, quando eu estava na minha graduação, eu me apaixonei pelos fractais. Eu tinha uma professora que um dia me propôs, eu fui conversar com ela sobre fazer uma pesquisa com ela, né? Então, como eu era do PET, eu tinha que estar imersa dentro de uma iniciação científica. E aí ela falou, você sabe o que são os fractais? Eu queria estudar um pouco mais de fractais e tal. Eu falei, não. Daí ela me mostrou essas figuras malucas aqui, e eu falei, é isso, quero estudar fractais. Porém, quando a gente vai a fundo na matemática pura, né, ou na matemática computacional, né, não tem um acordo, de fato, o que seja um fractal, tá? Mas há alguns aspectos do que você pode considerar um fractal. E o Benoît Mandelbrot, que é esse carinha aqui que eu trouxe uma citação, ele é como se fosse o pai dos fractais. Por quê? Porque ele foi o cara que deu o nome de fractal a esse tipo de figura. E ele mesmo fala que que ele não quer definir de forma específica, rígida, o que é um fractal. Então, ele fala assim, devemos definir de maneira rigorosa o que é uma figura fractal para depois decidir se um objeto real é fractal conforme algum modelo. Pensando que tal formalismo seria prematuro, eu adotei um método diferente baseado em uma caracterização aberta, intuitiva e com procedimentos sucessivos. Ou seja, ele adotou uma ideia do que se pode considerar uma figura, um fractal. Dentro desses aspectos do que se pode considerar uma figura fractal, ele destaca a autossemelhança, a complexidade infinita e a dimensão fractal.
Então, vamos lá, o que é uma autossemelhança? Autossemelhança é quando a gente fala que um objeto, uma parte do objeto é igual ao todo. Então, vamos pensar, geralmente quando a gente está falando de fractal, né, para buscar algo mais do nosso cotidiano, a gente fala no brócolis, ou na couve-flor, né? Então, pensa numa folha de brócolis, um maço de brócolis, né? Então, para esse maço de brócolis, é como se a gente tivesse uma árvore grande. E a partir que você vai se desfazendo, você tem as pequenininhas, né? E a partir das menores, você tem menores ainda. Então, essa é a ideia de autossemelhança. Então, uma parte é igual a um todo, certo? O que é uma complexidade infinita? Claro que quando a gente fala de um brócolis, a gente não vai ter uma complexidade infinita, porque o brócolis é um objeto finito. Mas é a ideia de que quanto mais você vai se aproximando, então, imagina essa figura aqui que está passando, né? Você vai se aproximando, você chega numa mesma figura. Então, você sempre vai ter uma figura pequenininha aparecendo com um grandão, então, você pode dar zoom, você pode diminuir o zoom, aumentar o zoom, diminuir o zoom, você sempre vai enxergar a mesma figura, certo? E o que é uma dimensão fractal? Quando a gente fala de dimensão, a gente pensa nessa dimensão topológica que a gente está, uma dimensão euclidiana. Então, quando a gente fala assim, eu estou no 2D é porque eu estou no plano, né? Eu estou no 3D, eu estou no espaço, ou eu estou na dimensão 1, como se fosse uma reta, né? Um ponto. Então, o que acontece quando eu falo de dimensão fractal? Dimensão fractal, pensa que eu não estou numa dimensão euclidiana, tá? Mas se a gente se basear nessa dimensão euclidiana que a gente está acostumado, é como se a dimensão fractal tivesse entre elas. Então, por exemplo, eu peguei uma folha aqui, vou pegar essa daqui. Essa daqui talvez eu possa anotar alguma coisa. Então, quando eu pego essa folha, eu estou pensando, se eu estivesse numa geometria euclidiana, né? Se eu pensar de maneira bem matemática mesmo, eu estou no 3D, né? Porque eu estou pegando ela. Mas imagina que eu estivesse aqui no plano. Tá? Então, eu vou considerar que isso daqui é um retângulo e eu estou no plano. Tá? E aí, quando eu estou no plano, eu estou no 2D, né? Então, isso daqui dentro da geometria euclidiana, né? Quando eu amasso essa folha, e agora eu só vou sair aqui um pouquinho, só para eu ver se vocês conseguem me ver, e aí fazer sim ou não com a cabeça. Quando eu amasso essa folha e eu abro ela, teoricamente, dá para ver umas nervurinhas, né? O amassado aqui dentro dessa folha, né? Dentro, assim, nesse ambiente aqui que a gente está. Então, quando eu amasso ela e abro novamente, então vamos pensar. Ela não virou um cubo, né? Nem um paralelepípedo, mas ela também não está mais retinha, certo? Então, é como se ela tivesse entre a segunda dimensão e a terceira. Ou seja, ele não é nem mais um plano certinho, porque ele passa aqui, mas ele também nem completa um paralelepípedo ou um cubo, certo? Então, essa é a ideia da dimensão fractal. Então, o quanto isso está mais perto de ser plano, ou está mais perto de ser um tridimensional, e assim por diante, quando a gente vai para o RN, certo? Então, é essa a ideia que a gente tem de dimensão fractal. Então, é algo que está entre aí. Ela não tem uma dimensão inteira, beleza? Então, essa é a ideia de dimensão fractal. Então, eu vou voltar aqui. Opa! Beleza. E aí, como que surgiu essa proposta, né, do mestrado, quando eu fui investigar esses aspectos do pensamento computacional? Primeiro que o pensamento computacional ele surgiu um pouco depois que eu tinha feito a proposta, o meu projeto para o mestrado, né? Então, como eu já comentei, na minha graduação eu pesquisei muito sobre fractais, mas eu e a minha orientadora o dia todo no computador lá, vamos construir um fractal no GeoGebra, vamos construir um fractal no Maple, mas vamos construir um fractal, esqueci o nome do programa de programação lá, e aí a gente ficava explorando diferentes fractais em diferentes softwares e nunca ia para propor em sala de aula, né? E aí o projeto do mestrado era isso, eu queria propor que outros alunos, né, que seja alunos de graduação ou alunos do ensino básico, tivessem essa vivência sobre fractal, porque
Não sei se vocês viram sobre fractais dentro da educação básica, né? Eu não vi, e eu não vi nem na minha graduação. Eu só fui ver fractal porque eu fui participar de uma iniciação científica que falava sobre o assunto. Então, eu achava que era algo que as pessoas precisavam saber. É legal, é bonito, é curioso, né? Então, surgiu esse projeto de levar fractais para o meu mestrado, né? E aí, como que foi a minha pesquisa, né? Quem participou da minha pesquisa, o que aconteceu nessa pesquisa? Então, a ideia foi propor que alunos, e aí foram alunos da graduação, aqui da Unesp de Rio Claro, em matemática, que participaram da minha pesquisa. Então, em um dia, numa disciplina de geometria, acho que era geometria euclidiana plana, ou espacial, não me lembro, uma professora me convidou para eu conversar sobre fractais com o pessoal, né? E aí, dentro dessa, digamos, oficina, né, que eu dei dentro da disciplina, eu convidei algumas pessoas para participarem da minha pesquisa. E aí, algumas pessoas quiseram participar, e aí quando a gente fala sobre disponibilidade de tempo, né, diz quando que vão acontecer os encontros, aí a gente vai restringindo as pessoas que podem participar, e eu fiquei com seis estudantes, 6 colaboradores que se interessaram em participar da minha pesquisa e me ajudar nessa produção de dados. Desses 6, eles participaram em duplas, então ficaram 3 duplas, né? E aí, como que aconteceu essas sessões de experimento de ensino que eu coloco aqui? Quando a gente fala de sessões de experimento de ensino, acontece da seguinte forma: tem as sessões, então eu sento com as duplas, né? Então tem delimitado ali o dia da sessão, o tempo da sessão, e aí eu proponho uma atividade para eles e eu deixo eles fazerem essa atividade. Já vou comentar sobre o que foram essas atividades, tá? Só que nessas sessões, o que acontece? Eu gravo a tela que eles mexem, eu gravo o ambiente em que eles estão, faço anotações do que eu estou observando ali e deixo eles livres para fazerem a atividade da forma como eles acharem que deve fazer a atividade, que deve fazer a resolução do problema, certo? E aí, como que foram essas atividades, né? Eu propus 4 atividades. Então, como eu tinha 3 duplas, cada dupla fez 4 atividades. Então, cada dupla participou de 4 encontros, certo? Tudo isso foi gravado. Então, a primeira atividade, eu propus que eles construíssem o triângulo de Sierpinski, que é esse fractalzinho aqui que está aparecendo, aqui nessa primeira bolinha. Na segunda sessão, eles tinham que construir o tetraedro de Sierpinski, que é esse segundo aqui. Então, o que acontecia? Na primeira sessão, eles fizeram um fractal lá na segunda dimensão, no 2D, né? E na segunda sessão, eles fizeram como se fosse o mesmo fractal, só que no 3D. Então, eu tenho o triângulo de Sierpinski e o tetraedro de Sierpinski. Na terceira sessão, eles voltaram para o 2D e fizeram o tapete de Sierpinski. E, na última sessão, eles fizeram esse tapete de Sierpinski no 3D, que a gente chama de esponja de Mendeley, ok? Então, a ideia foi que eles explorassem tanto o 2D quanto o 3D do GeoGebra. Só que não era simplesmente ir lá e construir. Não aconteceu assim. Por quê? Porque eu não falava, senta aí e constrói. Não foi isso. Antes de tudo, eu trouxe. Não vai dar para ler muito, mas eu só queria mostrar para vocês como que foi proposta essa atividade. E eu acho importante mostrar isso, porque como aqui eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui fazem parte de uma licenciatura ou um bacharel na matemática, né, mas estão na graduação, ou são professores, né, do ensino básico, eu queria mostrar uma proposta que vocês possam utilizar dentro ou adaptar dentro das propostas de aulas de vocês, certo? Então, antes deles irem, basicamente, construir os fractais dentro do software, tinha uma atividade introdutória para eles conhecerem o que são esses fractais, né? Então, tinha uma descrição aqui, tinha uma descrição
de o que era esse fractal, né? Depois tinha algumas perguntas do tipo, quantos triângulos tem na primeira iteração? E quando a gente fala de fractais, a gente tem iterações que a gente fala. Então, por exemplo, o triângulo de Sierpinski começa num triângulo equilátero. A partir desse triângulo equilátero, eu divido esse triângulo equilátero em outros 3 triângulos pequenininhos e assim por diante. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco que vocês vão entender como que funciona esse triângulo de Sierpinski. Então, antes deles partirem, de fato, para a construção, eles tinham que responder algumas perguntas explorando o fractal. Então, a quantidade de triângulos que tem na primeira iteração, o comprimento do lado, o perímetro, e aí quando a gente vai para o 3D, a gente também fala de volume, né? Aqui a gente só fala de perímetro e área, quando a gente vai para o 3D, a gente pode falar de volume. Então, eles tinham que explorar alguns aspectos desses fractais antes, de fato, de ir para a construção em si. Então, eles conheciam quais eram as características de cada fractal antes, certo? E aí, tem uma parte também que a gente vai trabalhar com limite. E aí, às vezes, vocês podem achar esquisito, né? Eu propor um limite, assim, e falar que talvez vocês possam utilizar dentro das aulas de vocês. Mas a ideia aqui é que eles tenham uma ideia do que seria o limite, né? Claro que lá na graduação eles já têm uma noção, quando eles passam por cálculo 1, do que seria limite, né? Mas isso não faz com que a gente não possa trabalhar essa noção de limite lá na educação básica, beleza? Então, isso daqui era um escopo das atividades. Todas as atividades tinham mais ou menos esse layout, certo? Com a diferença de que, quando a gente trabalha no 3D, eu posso falar de volume, posso pedir qual é o volume em determinadas iterações, né? E no 2D, não. Todos tinham esse enunciado, essa característica sobre o que seria cada fractal. E aí, o que eu propus na análise, né? Aí, eu vou mostrar um vídeo aqui antes. E aí, vocês me falam se vocês estão vendo. Deixa eu pausar. Vocês estão vendo? Sim. E dá para escutar? Deixa eu ver. Sim, dá sim. Dá sim? Então eu vou voltar, tá? Então, olha só. Como eu mencionei, né? Tinha aquela atividade de perguntas e respostas. E aí, isso daqui era uma tela inicial que eles tinham. E depois tinha a proposta para eles construírem os fractais. Esse daqui é um vídeo bem acelerado, tá? Que eles constroem um tetraedro de Sierpinski. Então, pode ser que passe muito rápido, mas eu vou comentar depois um pouquinho dele, tá? Então, eu vou passar ele aqui.
Bom, então é um vídeo muito rápido ainda, porque eu tive que acelerar. Isso foi uma das construções de uma das duplas, né? Então, eu tive 3 duplas, então essa é uma construção de uma das duplas. E aí, como que foi essa minha análise, né? É aí que entra essa ideia do pensamento computacional. Então, quando eu faço a minha análise a partir de aspectos e habilidades do pensamento computacional, eu vou analisar como que se deu essa construção desses fractais e o que emergiu ali, pensando na ideia de pensamento computacional. Não sei se vocês já estudaram, leram alguma coisa, já viram alguma palestra, né? Mas a ideia de pensamento computacional, ela começou a ficar mais em voga, né, a partir de 2016, aí, com a Wing, só que até hoje a gente não tem um consenso, de fato, o que seja pensamento computacional. Então, quando a gente fala assim, o que é pensamento computacional? A galera da educação vai dar uma abordagem dentro da educação, a galera da computação vai dar uma outra abordagem, a galera da matemática aplicada vai fazer uma outra abordagem, né? Então, de fato, não tem um consenso sobre o que é o pensamento computacional. Mas, na minha pesquisa, né, na minha dissertação, eu utilizei algumas definições de pensamento computacional que se baseavam em aspectos e habilidades que emergiam ali durante uma forma de pensamento. Então, eu fiz uma análise em relação a Bar Stephenson, em relação a esse, eu não sei se são 2 instituições aqui, tá, lá dos Estados Unidos, então é uma sigla, o Brendan Heninsky, o George Gadanitz, e aí eu trago eu aqui depois, então eu já vou comentar sobre. Então, eles falam sobre aspectos e habilidades que podem emergir aí de uma forma de pensamento, né? E aí, dentre essas referências que eu tive, né, eu coloquei quais eram os aspectos e habilidades que eu estava considerando ali dentro da dinâmica que eu propus com o GeoGebra. Então, eu trago 5 aspectos e habilidades que emergem a partir do momento que eu proponho a construção de fractais utilizando o software GeoGebra. Então, eu trago ali o pensamento algoritmo, a decomposição e generalização, os padrões e a abstração, a representação e automação e a avaliação. Quando eu falo de pensamento algoritmo, e aí eu passei o vídeo antes para vocês tentarem lembrar comigo, junto com o vídeo, o que estava acontecendo ali, eles, não sei se deu para reparar, mas eles tentam fazer 3 vezes, né, o fractal. Então, eles tentam fazer um primeiro, e aí o computador trava da primeira forma que eles tentaram, daí eles abrem novamente um programa, tentam de novo, daí dá um erro lá de novo, aí eles tentam uma terceira vez e conseguem fazer. Então, aí, essa ideia já traz a ideia de avaliação, né? Então, vocês veem que eles começam a testar ali várias vezes, ver se está dando certo. Então, essa ideia seria a avaliação, né? Quando a gente fala de decomposição e generalização, é a ideia de quando eles estão decompondo problemas em partes e generalizando. Então, quando eles fazem um primeiro, esse daqui foi a segunda atividade, né? Então, quando eles fizeram o triângulo de Sierpinski, eles já tinham uma ideia de como fazer o tetraedro em relação às ferramentas do software. Então, eles fazem uma decomposição de um problema, então, eles trazem lá aspectos que eles conseguiram fazer na primeira atividade, trazem para a segunda e utilizam ela. Então, eles generalizam, né, o que está acontecendo ali com o uso dessas ferramentas do GeoGebra. Quando a gente fala de pensamento algoritmo, eles seguem uma ordem ali de pensamento, né, que é essa ideia do algoritmo. Eles estão seguindo uma ordem. Então, primeiro, eles precisam criar um tetraedro inicial, depois desse tetraedro, eles dividem os lados ao meio desse tetraedro, constroem outros tetraedros a partir desses pontos, constroem uma ferramenta. Então, esse pensamento algoritmo, ele acontece aí nessa ordem de construção das ideias, né, dos itens, dos itens, né, das características do fractal. Esse pensamento algoritmo também acontece quando eles precisam programar para criar um GIF. Então, a proposta é que eles construíssem o fractal, construíssem um GIF, mostrando as iterações do fractal. Então, começa de um tetraedro normal, depois diminui, e assim por diante. Claro que a limitação do software, a gente não consegue fazer muitas iterações, né?
porque acaba criando muitos pontos, muitos objetos, e aí acaba que acontece o que aconteceu em várias passagens aí do vídeo, né? O computador trava e aí você tem que começar tudo de novo, né? E aí, quando a gente fala de representação e automação, é essa ideia de utilizar o software, né, para fazer uma automação. Então, quando a gente usa ferramentas, não sei se vocês conhecem essa ferramenta de construir ferramentas dentro do GeoGebra, é a ideia de que ela faz para você o que você já construiu. Então, quando você, por exemplo, pega um segmento, divide ele ao meio e constrói uma ferramenta com tudo isso que você fez, quando você pegar um segmento e utilizar essa ferramenta, ele vai pegar e vai dividir esse segmento ao meio. Então, essa ideia para a construção de fractais, do uso de ferramentas, é muito legal, né? Auxilia bastante e automatiza bastante essa construção das iterações. E a representação, não precisa nem falar, né? A ideia de representar, de fato, o fractal ali, esse desenho e essa visualização do GIF. Beleza? E aí, lá na minha dissertação, o que eu fiz uma análise? Eu fiz uma análise de toda a construção, minuto por minuto, do que estava acontecendo ali, o que estava ocorrendo. Então, eu analisei dupla por dupla, em relação aos fractais que eles estavam construindo em cada uma das atividades. Então, esse gráfico aqui, né, essa disposição de minutos, eu construí para cada uma das duplas e para cada uma das atividades, certo? Então, tem aqui, esse daqui não é o vídeo que a gente assistiu, mas nós vamos assistir esse vídeo aqui, que gerou esse gráfico, né? E aí tem aqui, ó, no primeiro minuto eles usaram representação e automação e já avaliação. Esse amarelo significa o momento de criação dessa nova ferramenta que eu comentei que o GeoGebra faz, né? Esse laranja aqui significa o momento de criação de um controle deslizante. Então, para quem mexe com o GeoGebra ou para quem não, quando a gente gera um GIF, a gente precisa gerar um controle deslizante a partir desse GIF. Para gerar o GIF, a gente precisa de um controle deslizante. Então, esse laranja marca o momento em que as duplas criam esse controle deslizante, certo? Então, esse gráfico foi criado para cada uma das duplas, beleza? E aí, eu trouxe uma conversa entre uma das duplas, para vocês perceberem aquela ideia que eu falei sobre limite, tá? E aí, eu vou mostrar primeiro o vídeo dessa dupla, e depois a gente pode ler esse diálogo e a gente ter uma ideia do que aconteceu ali, tá? Então, deixa eu ver aqui onde está. Então, esse daqui foi o triângulo de Sierpinski. E aí, essa foi a dupla Luana e Marcelo. E aí eu vou ler, tá? Nossa, dá para fazer muitos. Até conseguir. Vamos ficar até amanhã fazendo. Nossa, mas depois tem que ficar sumindo com isso tudo. Eu não quero fazer para sempre. Ah, olha que fofinho. Então, eles descobriram lá, né, a automação dentro do software, então, dava para fazer para sempre se eles quisessem. Só que depois eles iam ter que ficar sumindo com cada um dos triangulinhos pequenininhos. Então, já decidiu que não queria ser para sempre. E aí o Marcelo fala, tem que fazer o GIF ainda. Daí, é verdade. A gente vai parar nessa ou vai fazer mais uma?
vamos fazer mais uma. Então, nesse momento que o Marcelo fala, vamos fazer mais uma, eles estavam na terceira iteração. Então, eles queriam fazer mais uma interação. Daí a Luana fala, mais duas. Não, só mais uma. Por que só mais uma? É muito ponto, muita coisa para programar. Então, eles já estavam visualizando ali o que eles iam ter que fazer. Daí a Luana, é só tirar os pontos. Se der tempo, a gente faz mais uma. Se bem que eu já tirei todos os pontos. Ou seja, que diferença faz tirar os pontos? Precisa dos pontos para usar a ferramenta. Então, ele já tinha uma ideia do que ele precisava para usar a ferramenta. Ele já sabia que ele não ia conseguir, ele já tinha escondido os pontos. Aí a Luana falou, queria fazer umas 20. Imagina que legal, ia tender a um triângulo branco. Um triângulo azul tendendo a um triângulo branco, que é a ideia de limite, né? Então, quando a gente parte de um triângulo azul, ele vai diminuindo, até ficar muito pequenininho e você não conseguir ali, né, ver mais os triângulos. Então, essa é a ideia de limite que ela trouxe aqui, só em falar, um triângulo azul vai tendendo a um triângulo branco. Beleza? E aí, só para a gente se adequar aqui, né, nessa ideia da residência pedagógica, eu trago um pouquinho do que a BNCC fala sobre pensamento computacional. Lá na minha pesquisa, eu não analisei muito isso, não me preocupei tanto com a BNCC. Até porque eu defendi em janeiro de 2019, então a BNCC tinha acabado de ter a sua versão final aí, né? Então, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês acompanharam essas versões da BNCC, a primeira versão da BNCC, ela mencionava 2 vezes a expressão pensamento computacional. Na última versão, né, ela menciona 6 vezes essa expressão pensamento computacional e ela traz o que ela está entendendo de pensamento computacional que ela não trazia nas versões anteriores. Então, ela fala aqui, envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Então, essa última versão, a versão final da BNCC, traz o que eles entendem por pensamento computacional. Aqui são outras, eu só trouxe os momentos que a BNCC fala sobre pensamento computacional, né, que tem essa expressão. E aqui vocês vão ver que tem mais, é porque tem 2 citações que são da BNCC do ensino médio. Tá? Então, lá no ensino médio tem duas vezes aparece a expressão pensamento computacional. E, bom, para a gente finalizar aqui, né, lá na minha pesquisa, na minha dissertação, o que eu observei em cada uma desses aspectos e habilidades que eu chamo, né? O pensamento algoritmo, ele era identificado mais na elaboração das sequências de evento, que foi o que eu comentei, né, o que a gente vai fazer. Então, aquela fala do Marcelo de, nossa, mas a gente vai ter que precisar de ponto, mas a gente já escondeu os pontos, essa ideia do pensamento algoritmo. Essa ideia de decomposição e generalização, é que eles pensavam sobre os fractais a partir dos seus componentes. O que são esses componentes? Eu preciso dividir o lado ao meio, depois eu preciso criar as novas iterações, né? Os padrões de abstração. Eles foram identificados mais nas propriedades comuns e essenciais dos fractais, e principalmente quando a gente usa as ferramentas do software GeoGebra, né? Então, quando eles fazem a programação ali, eles seguem um padrão, e eles abstraem ali o que está acontecendo quando eles escondem algum tipo de objeto. A representação e automação, que é efetiva essa criação e aplicação das ferramentas, que está ali, fazendo a automação para eles, e a avaliação, o processo, está envolvido todo o processo de criação ali, e em relação às eficiências dos recursos disponíveis no software, que é aquela ideia que vocês talvez não notaram, né, porque o vídeo é muito rápido, mas às vezes trava a tela, então eles têm que começar tudo de novo, tendo uma outra estratégia para não gerar tantos pontos e tantos objetos que acaba causando o travamento aí do software. Beleza? E aí eu trago alguns novos questionamentos aqui para a gente conversar sobre o que eu não abordei na minha pesquisa, né, mas acho que como a gente pensando na educação básica, dentro da residência pedagógica, dentro do PIBID, a gente pode pensar dentro dessa prática docente na educação básica.
Então, quais aspectos do pensamento computacional emergem da prática docente na exploração de fractais? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu propus a gente observar os aspectos que emergiam dos estudantes, né? Talvez a gente possa propor aspectos que emergem do professor, né, do docente que está ali, né, propondo aquele tipo de atividade. Uma outra coisa, como articular e explorar as habilidades do pensamento computacional e a sua manifestação em conteúdos indicados pela BNCC. Pode ser ou não durante a criação de fractais, né? Então, a gente pode explorar muitos padrões quando a gente fala de fractais, a gente pode explorar as iterações, né? A ideia de área e de volume, a ideia de limite, como eu já comentei, né? E uma outra é sobre investigar a formação dos professores para promover o pensamento computacional em sala de aula. Então, como eu mencionei, né? A gente não vê fractais na graduação, às vezes a gente não vê essa ideia de pensamento computacional na graduação. E aí, como investigar, né, essa formação que está tendo sobre pensamento computacional, ou sobre fractais, né, para professores, né. Então, bom, é isso. Espero que eu tenha ficado no tempo, não tenha falado muito rápido, eu também falo muito rápido. Aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei dentro dessa apresentação, mas claro que a gente tem outras referências e até outras referências de pesquisadores que utilizaram os fractais para abordar temas da educação básica. Então, a gente tem pesquisas bem legais com estudantes da educação básica aí. Então, se alguém quiser, eu posso passar alguns materiais. E coloquei o meu contato aqui de novo, caso vocês queiram continuar esse diálogo aí depois. Bom, é isso. Boa noite, eu sou o Bruno. Espero que Boa todos noite, estejam... Bruno. Boa noite, professora. Primeiro, eu gostaria de estar parabenizando a senhora pela linda... Como que eu posso dizer? Achei muito interessante o que você estuda, como você estuda, a forma de estar abordando, e acredito que a partir de agora a gente pode estar dando início às perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta. Pode estar mandando no chat que eu leio. Legal, ó. O pessoal daqui a pouco já vai fazer algumas perguntas, tenho certeza aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns comentários, tá? E também aqui agradeço, Lara, pela excelente palestra aqui ministrada, né? Eu tenho, na realidade, um comentário rápido e uma pergunta, né? Eu gostaria de chamar a atenção, né, a questão que envolve a apresentação da Lara, que é o rigor metodológico para o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Então, muitas vezes, a gente está engajado num cenário educacional, numa aula particular, enfim, num workshop, num minicurso, né? E há todo um planejamento ali de caráter didático-pedagógico, né? Mas quando a gente quer realizar uma pesquisa sobre esse ambiente, o tipo de rigor e o tipo de procedimento é diferenciado, né? Então, notem que a Lara, ela expôs uma pergunta de pesquisa, né? Ela mencionou como que foi importante elaborar a atividade, né? De modo que ela fosse uma atividade, de certo modo, investigativa, que oferecesse meios para os alunos explorarem, terem ideias, conjecturas, né, confirmações e assim por diante, e até mesmo a questão do rigor técnico de filmar a sessão, né. Notem, por exemplo, que se ela gravasse com um gravador de áudio, por exemplo, muita coisa se perderia, né. Então, ela usou um software específico para gravar a tela do computador, que gravava o GeoGebra realizando e o rosto dos estudantes, ali, dos participantes, porque mesmo as expressões faciais ali eram, de certo modo, importantes para identificar, né, momentos de, eu acho que é
aqui, não, hipóteses e assim por diante, né? Então, o rigor, do ponto de vista da pesquisa, é importante nesse tipo de produção, né? E aí a minha pergunta, Lara, é sobre justamente isso que você mencionou, dos fractais, eles serem um pouco assim de trans-áreas da matemática, né? Envolve geometria, envolve álgebra, envolve cálculo, funções e assim por diante, né? Então, talvez comentar um pouco isso, desses conhecimentos suscitados aí pelo fractal, passíveis de serem explorados na educação básica, né? Por exemplo, o logaritmo, né? Dá para explorar muito log para, por exemplo, enfim, trabalhar com os fractais. Beleza, Ricardo, muito obrigada pela pergunta. Acho que é algo que faz muito sentido aqui para a gente nessa conversa, né? Pensando que a gente está num ciclo de palestras da residência pedagógica, né? E, bom, primeiro, o logaritmo, você já comentou, né? Quando a gente fala de explorar essa ideia diária em relação às iterações. Vou dar um spoiler, não dando a resposta, tá? Porque se alguém quiser investigar um pouco mais sobre os fractais, vai ver que a gente consegue chegar às iterações N aí a partir de logaritmo, tá? Então, quando a gente explora essas iterações N vezes, né, que é a ideia dos fractais serem infinitos, claro que a gente não pode fazer isso dentro do software, né, mas quando a gente põe no papel ali, a gente cai num logaritmo. Então, esse seria um dos temas que a gente poderia abordar, né? Se a gente for para os pequenos, lá para o ensino fundamental 2, né, ensino fundamental 1, a gente consegue falar sobre área, né? A gente consegue falar sobre padrões, de identificar padrões. Então, a gente pode falar para a criança, né? Ou lá para o ensino fundamental 2 até, né? O que está acontecendo aqui, né? Sem a gente falar de logaritmo, e aí a gente pode trabalhar a ideia de potenciação, que é quando as iterações, né? Você vai iterando. Então, se você não itera até N, se a sua ideia não é chegar numa lei de formação ali dos fractais, você não precisa usar o logaritmo, né? Mas você pode usar de potências. Então, o seu número de triângulos, o seu número de quadradinhos, né, vai elevando a potência. Então, esse é uma outra abordagem, um outro conteúdo que a gente pode colocar aí. E aí, quando a gente explora bastante essas iterações, a gente pode falar de área, de volume, de dividir os segmentos ao meio, né? Então, se a gente vai dividindo ali até onde a gente pode chegar, né? Que daí a gente também cai nessa ideia de potência. Tem algumas pesquisas dentro da educação matemática, né? Que exploram muito essa ideia dos padrões, dentro da educação básica, principalmente, e dentro com os pequenos. Então, a ideia de você observar padrões, e aí, quando você coloca o triângulo, e aí eu estou falando, e tem uma coisa importante, e eu trouxe esses fractais, porque eles eram fractais geométricos, tá? O que são fractais geométricos? Que você consegue construir a partir de elementos que você tem da geometria euclidiana, que são pontos, retas, triângulos, retângulos, quadrados. Se vocês observarem aquele outro GIF que estava ali, aquilo ali não é um fractal geométrico, mas aquilo é um fractal que você pode gerar a partir de funções iterativas usando números complexos. E daí a gente já vai trabalhar com o ensino superior, né? Porque daí a gente já tem números complexos ali numa função iterativa. Então, a abordagem, eu digo assim, os conteúdos são muitos, né? A gente pode até ter alguns conteúdos que o próprio professor consegue tirar ali na hora, né? De abordagens que falam, nossa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Mas tem vários outros conteúdos que a gente consegue trabalhar com os fractais, depende do nível que você quer, né? E aí, eu falo muito que depende até onde o professor quer ir com os seus alunos, né? Porque a gente pode sair tanto de uma educação básica ali e explorando, e sair no conteúdo de limite. Bom.
Professora, isso? Era... professora Lara, tem algumas perguntas no chat, eu posso estar fazendo para a senhora? Claro, claro, Bruno. Ó, comece aqui, por exemplo, com a do seu Sebastião. De que maneiras pode ser pensado o uso na educação básica das fractais? Tá, bom, Sebastião, acho que é um pouco disso que eu comentei, né? A gente explorar as iterações em relação às potências, explorar o volume, explorar a ideia de padrões, explorar a ideia de infinito, não necessariamente a gente precisa entrar no conceito de limite, né? Mas do que é um infinito, explorar a construção mesmo dos fractais, o que eu preciso para construir os fractais, o que são os fractais, né? Pode ser também por uma forma de curiosidades, e aí a gente também pode falar com os pequenininhos, e aí, pessoal, vamos sair aqui, vamos ver o que uma samambaia tem de diferente. Vamos ver aqui na natureza, o que a gente tem de padrões dentro das figuras, e dentro do que a gente tem aqui em volta. Acho que esses conceitos são importantes, né, para os pequenos também, essa ideia dos padrões. Perfeito, professora. A Ana perguntou se, com a sua pesquisa, você observou uma grande surpresa com relação aos alunos quando estava desenvolvendo e percebeu que haviam sempre N fractais. Sim, Ana, e sim, Bruno. Primeiro que eu percebi foi naquele primeira oficina, né, que eu dei junto à disciplina de geometria euclidiana, né? Então, tinha uma turma grande ali de estudantes. Então, o primeiro impacto foi, quando eu dou essa oficina, não sei se o Ricardo, acho que o Ricardo já deve ter visto, eu mostro como que funciona essa ideia de repetição de padrões na música, por exemplo. Quando você acelera ou quando você diminui a música. Então, eles ficam bem surpresos do que eles percebem. Caramba, mas quando eu acelero, eu diminuo a música numa determinada vezes 300 e tanto, ou 1000 e tanto, a música volta a ser o que ela era, né? Ou quando eu diminuo, né? Talvez eu possa estar falando expressões todas erradas aqui, com o Ricardo, que é músico, né? Mas quando eu acelero uma música, ou eu deixo ela num tempo menor, né? Eu acabo caindo na mesma música. Isso também é um exemplo de fractal dentro da música, né? E aí o que eu percebi? Que era uma surpresa, que eles não imaginavam que aquilo ia gerar uma nova figura, né? E quando eu trabalho com essa oficina dentro de uma turma grande, eu proponho que eles construam. E aí, a surpresa não é só quando a gente vai apresentar os fractais, né? O que são os fractais? A surpresa é também quando eles usam a ferramenta do GeoGebra, que gera essa ideia de loop, né? Da repetição. Então, muita gente não conhece essa ideia da ferramenta do GeoGebra. E quando você apresenta essa ferramenta, fica tudo mais fácil, mais lindo e muito mais rápido de você construir qualquer coisa, né, que tenha esses padrões e essas iterações. Nossa, ainda mais maravilhado cada vez mais com a sua pesquisa. Parabéns, professora. Obrigada, Professor Bruno. Ricardo, gostaria de complementar alguma coisa? Com relação à música, claro. Não, tranquilo, ó. A gente tem, só uma questão com relação, assim, agradecer as perguntas, a participação, o pessoal está registrando aqui no chat, participantes que realizam aí atividades acadêmicas diversas, né, atividades profissionais diversas de várias cidades e estados diferentes aqui. A gente chegou em algum momento, acho que havia 90 participantes, para registrar, muito legal, tá? Pessoal, então, ó, são algumas questões técnicas, né? A gente deixou um link para vocês preencherem, a gente vai emitir os certificados, né? Então, deixou o link para o formulário, tá? E a gravação, depois a gente vai disponibilizar a gravação dessa palestra, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá? Eu passo, então, acho que a gente pode ir encerrando pelo horário, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando sobre isso, tá?
Depois a gente compila também todas as perguntas, envia para a Lara, pega o contato do pessoal, tá? Mas a gente vai aí indo para o encerramento, na realidade. Então, eu passo a palavra à nossa mestre de cerimônias, a Ana Carolina, tá? Agradecendo aí muito o Bruno pelas perguntas e todos aí envolvidos nessa organização. E para a gente ir fazendo o encerramento, já deixo aqui também, concomitantemente, meus agradecimentos à Lara. Eu não estou escutando. Acho que seu microfone, Ana. Ainda o microfone, Ana. Agora estão me ouvindo? Isso, agora sim. Agora sim. Problemas técnicos de AD, né, gente? Bom, agradeço muito a participação de todos vocês e principalmente por essa maravilhosa contribuição à Lara para o nosso ciclo de palestras. Né? Assim que eu fiquei sabendo que esse seria o assunto, eu já fiquei maravilhada e muito ansiosa, porque eu acho muito bacana assim, a ideia de trabalhar fractais. E você trouxe uma ideia muito boa para nós, futuros professores, né, de como aplicar isso na educação básica. Então, foi muito, muito genial mesmo. Agradeço muito a sua contribuição. Então, nesse momento, agradeço a todos e eu vou pedir para que quem puder ligar a câmera, né, para que a gente possa fazer uma foto desse momento tão especial, né? Então, se o professor Ricardo puder fazer a foto, fazendo favor, que eu estou pelo celular. Eu faço sim, eu só acho que eu não tenho aquele plugin para caber todo mundo, assim, mas tem bastante pessoas aqui, tá? E se alguém tiver aquele que cabe em todas as pessoas e quiser também fazer o print e enviar para a gente também, eu agradeço bastante, tá? Mas eu vou tentar aqui. Prof, tudo bem? Eu quero incomodar um pouquinho. Gente, eu sou de São Lourenço do Sul e eu tava... É bem louca, né? Já me metendo aqui no meio. Eu tava estudando um pouco sobre os fractais e no meu estágio, agora terminando a graduação, eu descobri uma novidade muito legal, que dá para trabalhar a parte também de progressões com os fractais. E eu nunca tinha imaginado, eu queria assim, olha, dizer o quanto eu fico feliz por poder ver palestras assim. E como é difícil, gente. Por favor, espalhem mais isso, porque é incrível ter professores tão especializados e tão... Assim, que passa uma energia tão boa falando disso, sabe? É muito show. Muito obrigada mesmo por esse momento. Nossa, Daniele, você me lembrou uma coisa que eu tinha esquecido completamente. E a gente tem uma professora do nosso grupo que fez o mestrado dela com progressões utilizando fractais. E a Regiane, ela definiu, acho que 2012, algo assim, e ela estudou com progressões na educação básica. Então, é bem legal também a pesquisa dela. Obrigada por ter me lembrado desse conteúdo. Inclusive, professora, nas avaliações externas, né, no SARESP, vieram questões de progressão geométrica, né, usando os fractais. Com certeza, Mara, com certeza. Não me atentei a isso e ainda coloquei aqui para eu lembrar de falar da pesquisa da Regiane, e não me lembrei. Eu até anotei aqui que eu ia falar, foi muito bom que você comentou, Daniele. Muito obrigada, tá vendo? O diálogo é muito importante, né, essa troca. Sim, e assim, olha, é incrível. Eu estava pesquisando também sobre Fibonacci e eu nunca imaginei que tem coisas assim, olha, espetaculares na arte, gente. Alunos de ensino médio, trazer essas coisas maravilhosas para dentro da escola é muito bom. Vocês não têm noção. Estou muito contente. Muito legal, Daniel. Super valeu pelo seu comentário aí, muito pertinente, e dá esse astral mesmo, né? O fractal tem algo, assim, que atrai a gente, assim, ele tem um caráter artístico, né? Pelas simetrias, pelas cores, pela autossimilaridade, assim por diante, que tem uma belezura dele, assim, que é só dele, né? Então, é muito legal, ó. Outro conteúdo aí, né, que o Ricardo comentou, simetria, porque os pequenininhos ali, né, a ideia de simetria é muito utilizada, né, nos fractais, claramente ali.
voltando àquele assunto que a gente está falando sobre os fractais geométricos, né? Quando a gente fala dos fractais que são por funções iterativas, aí já é outro assunto, né? Mas legal, muito obrigada, muito obrigada. Só que agora a gente já se empolgou, já, entendeu? Tem também as aplicações, né, gente? Porque todas essas questões práticas, assim, que envolvem, às vezes, um zoom, né, podem ser estudadas por fractais. Então, por exemplo, fotos de satélite, né? Então, a gente vai dando lá o zoom na costa, quer fazer medição da costa de um continente, de um país, assim. E a gente pode usar fractais. Mas é para o macro e para o micro também, né? Então, a gente pode estudar, por exemplo, membranas celulares, né? Toda aquela rugosidade, tudo que envolve edições que tem certa rugosidade, que a gente vai dando zoom, né? Para poder estar explorando isso, ver questões aí do perímetro, por exemplo, envolvem conceitos fractais, né? Tem muitos estudos em relação aos órgãos também, que eles seguem uma estrutura fractal. Então, a gente já vai para a área da medicina, né, dessas estruturas dos neurônios, daqui das veias, das artérias, né? Então, tem pessoas que estudam esses padrões também aqui dentro do corpo humano e utilizam a geometria fractal para isso. Professora, desculpe interromper, mas eu não poderia deixar de perguntar. A gente consegue estar achando alguma relação com o número áureo? Bom, eu não sei te responder, Bruno. Nunca, não vi, não pesquisei sobre, mas eu já fiz uma pesquisa na graduação que a gente conseguiria, em relação aos números de iterações do fractal de Mandelbrot, a gente consegue fazer uma relação com o número π, com o irracional π. Em relação ao número de ouro, eu não sei te responder. Eu acredito que talvez sim, porque tem uns caras que estudam a fundo várias coisas dos fractais, né? Então, em relação a essa beleza, e aí o número de ouro está relacionado com isso, né? Então é possível que sim. Mas não sei te falar exatamente alguém que você poderia procurar. Mas em relação às iterações do fractal de Mandelbrot, ele tende ao número π. E só que daí a gente vai ter que fazer uma outra conversa dessa de 1 hora para a gente falar só do fractal de Mandelbrot em relação às iterações ali, e a gente entra em funções complexas, né? Aí é um pouquinho mais chato da gente trabalhar e falar no ensino básico, por exemplo, né? Eu vi que falaram aqui em relação à engenharia de alimentos. Não conheço também, não, mas muito legal. E, bom, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se o Lica quer comentar. Eu posso comentar. A priori, a gente tem esse horário, assim, das 18 às 19, tá? Então, talvez a gente pudesse ir finalizando mesmo, tá? Talvez um último recado aqui é deixar o convite, né, para vocês aí, para a nossa próxima palestra da semana que vem, cuja temática principal é origami e matemática, tá? Quem vai ministrar a palestra é a Carolina Yuni Gracioli, tá? E aí, quem tiver interesse, disponibilidade, a gente se encontra aí no mesmo horário da terça-feira que vem, tá? Eu registro aqui meus grandes e sinceros agradecimentos à Lara, assim, eu sou suspeito aqui um pouco para falar, porque, dada a admiração que eu tenho sobre a temática fractais, pensamento computacional, né, e pela Lara como pesquisadora, como profissional, professora também, tá? Muito obrigado, Lara. E agradeço também a presença de todos aí. Bom, então, Obrigada, pessoal. Desculpa, eu não posso só agradecer de novo? Então, eu agradeço novamente essa oportunidade. Como eu disse, eu acho que eu nunca tinha falado para tantas pessoas assim. Talvez
O online nos possibilitou isso, né? Algo que o presencial talvez não possibilitasse, mas nem na minha defesa eu falei para tanta gente, nem na minha defesa eu falei tanto sobre fractais, né? Porque na defesa você fala um pouquinho e daí a banca já veio, né? Mas eu gosto muito dessa temática, eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso, e estou aí aberta para quem quiser manter o contato, manter o diálogo. Eu coloquei lá nos slides o meu contato. Seu microfone fechou. Desculpa. Acho que eu clicar Enter, às vezes fecha o microfone, não sei. Achei um atalho, talvez. Mas é isso. Então, coloco aqui o meu contato novamente. Vocês podem ler também a minha dissertação. Qualquer dúvida, podem me chamar por e-mail. Lá tenho alguns exemplos de a utilização de fractais na educação básica. Então, tem algumas referências lá que são bem legais para a gente pegar para estudar com a educação básica. E é isso, pessoal. Mantenham os fractais aí para os alunos de vocês, eu acho muito legal, difundam esse conhecimento aí em relação aos fractais. É isso, Rica, muito obrigada de novo. Vou fazer a propaganda de novo para vocês participarem do próximo, porque a Carol também é minha colega, é muito legal o que ela faz com origamis. Então, não sei o que ela vai propor na dinâmica dela, né? Mas se ela propor para vocês construírem origamis, vai ser mais legal ainda. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Ana, Bruno, todo o pessoal da Residência Pedagógica e todo mundo que acompanhou também aqui. Obrigada a todos e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite.